Olá, queridos, estamos no ar com mais um Conversa Pública e, como sempre, trazendo assuntos aqui relevantes que possam fazer diferença e ajudar não só você, mas a cada um de nós no nosso dia a dia. Hoje a gente vai também trazer um assunto dessa mesma naipe, um assunto que a gente tem falado muitas vezes sobre ele, mas parece que nunca é suficiente, porque não se tem uma mudança de comportamento significativa na sociedade. O dia 28 de maio é comemorado neste dia o Dia Internacional da Luta pela Saúde da Mulher. A data, como sempre, tem o objetivo de conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce das doenças que mais acometem o público feminino, com destaque aí para o câncer de mama, mas não é apenas o câncer de mama, a gente tem outras doenças relevantes. Segundo informações do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, são esperados 704 mil novos casos de câncer no Brasil por ano, no próximo triênio de 23 até 25. Muita coisa, né não? A gente precisa fazer alguma coisa em relação a isso, e é isso que a gente quer fazer hoje aqui no Conversa Pública. Fazer diferença, mudar comportamento. Especialistas da área de saúde, eles vêm reforçando o movimento em prol das políticas públicas, com foco na prevenção. Muito mais importante ou significativamente mais importante do que a gente só tratar da doença depois, né? E a Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, a ANADEM, lembra que algumas leis amparam o paciente na fase inicial de diagnóstico, mas são pouco conhecidas pela população. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio o Dr. Raul Canal, ele que é presidente da ANADEM, Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, e vamos conversar com ele sobre esse tema. Muitíssimo obrigada, Dr. Raul, pelo seu tempo, a sua presença aqui conosco. Olá, Celeste, obrigado pelo convite, obrigado ao teu público qualificado do programa Conversa Pública. Uma alegria, um prazer estar aqui e conversar sobre esse assunto tão preocupante. Verdade, um assunto preocupante. Eu fico muitas vezes assim impressionada porque é um assunto que se fala muito sobre ele, mas os números que são trazidos são números que efetivamente impressionam, né? O câncer de mama, o tamanho da prevalência dessa doença entre as mulheres é um negócio que preocupa. Doutor, quais são as doenças mais prevalentes que acometem as mulheres? Olha, dentro do câncer, o câncer do colo retal é o segundo que mais atinge as pessoas, tanto homens quanto mulheres, e o segundo que mais mata também. No homem, o câncer de próstata está em primeiro lugar, colo retal em segundo. Na mulher, o câncer de mama está em primeiro lugar e o colo retal em segundo. O que mais preocupa, com certeza, é o câncer de mama, porque muitas vezes, quando ele não ceifa a vida, e geralmente uma paciente jovem, ele a deixa mutilada, né? Com uma mastectomia unilateral ou bilateral, que tira da mulher não apenas a autoestima dela, a feminilidade, ou seja, muitas vezes a própria vontade de viver. Ela sobreviveu, ela venceu o câncer, todavia ficou mutilada e tira dela a própria vontade de viver. O senhor que é voltado para essa área, né, voltado para essa problemática aqui no nosso país, por que a gente tem um índice tão alto de câncer de mama? Por que uma expectativa de tantos novos casos por ano? 704 mil novos casos por ano é a estimativa de câncer de mama em mulheres. O que leva? Verdade, esse número, 704 mil, é o câncer de uma forma geral, né? Todos os cânceres somados, né? O câncer de mama, em torno de 74 a 75 mil novos casos por ano. Mesmo assim, é um número expressivo e preocupante. Você tem que levar em consideração que dessas mulheres, então, uma faixa etária que varia de 20 a 60 anos, né? Às vezes, paciente muito jovem. 12 delas morrerão por conta, 12%, ou seja, 9 mil dessas mulheres morrerão por causa do câncer. Ou por não tê-lo tratado, ou por tê-lo diagnosticado muito tardiamente
e já não ter um tratamento eficaz que lhe salve a vida. Então, são quase 75 mil novos casos por ano só de mama, e desses 9 mil óbitos todos os anos só no Brasil. E não é um problema só brasileiro, isso é um problema mundial, né? O câncer ainda é a segunda doença que mais mata no mundo. A primeira são as doenças cardiorrelacionadas, né? As doenças coronarianas, doenças relacionadas a cardiopatias. São as que mais matam no mundo todo. E o câncer vem em segundo lugar, não apenas no Brasil, mas em todos os países do mundo. Uhum. Antes da gente começar a falar nas questões de prevenção, nas leis aí que trazem proteção para essa questão das doenças em mulheres, quais são os benefícios do diagnóstico precoce? Porque a gente diz, né, identificação logo no início da doença é praticamente certeza de cura e cura total, mas isso nem sempre acontece. Qual a importância do diagnóstico precoce, doutor Raul? Como toda doença, quanto mais precocemente for diagnosticado e quanto mais cedo principiado o tratamento, maiores as chances de cura. Qualquer doença é assim, sobretudo o câncer, porque o que é o câncer? O câncer são células que se proliferam de uma forma desordenada, e são células amortais, são células muito mais fortes que as nossas células somáticas ou que o nosso sistema imunológico. Para entender melhor, imagina uma pequena rebelião, algumas células se rebelando, você vai e combate. Quando são poucas ainda, o estágio inicial do câncer, é fácil de abater essas células, digamos assim, revoltosas. Quando elas criaram um exército, ou seja, se propagou pelo organismo, migrou para outros órgãos, ou comprometeu aquele órgão de uma forma mais generalizada, é um exército forte, um exército numeroso. Então, para matar esse exército de inimigos, de células inimigas, você vai gastar muito mais energia e vai ferir o próprio paciente. Porque quando você mata as células cancerosas, que eu volto a dizer, são muito mais fortes que as células somáticas, você mata também as células somáticas, você mata também o sistema imunológico. Então, quanto mais cedo for o diagnóstico, não basta diagnosticar, tem que diagnosticar e começar o efetivo tratamento. Maiores as chances de cura e maiores as possibilidades de não haver nenhuma sequela para o paciente. Eu quero lembrar você que nos acompanha, e até para que você possa também estar divulgando isso, que além da Rede Boas Novas, dos canais abertos de televisão, da Rede Boas Novas de televisão, a gente pode estar juntos, você pode nos acompanhar pelo canal www.boasnovas.tv, que é o nosso canal que está na internet, pelo YouTube, que tem toda a nossa programação aí colocada, e este programa você acompanha também pela Rádio Boas Novas, que fica lá em Cabo Frio e cobre a região dos lagos, mas ela está aí presente no seu celular, nos melhores aplicativos de rádio. Ou seja, a gente está sempre pertinho de você, onde você estiver. Doutor Raul, a gente está falando aqui nessa questão da importância do tratamento precoce, mas na grande maioria do nosso país, essa questão do tratamento precoce ainda tem uma dificuldade muito grande. Eu vejo, né, e ouço muitas vezes a gente comentando que a dificuldade de se ter um atendimento pelo Sistema Único de Saúde, a demora, e não só pelo Sistema Único de Saúde, mas também pelos planos de saúde pagos e particulares para se fazer um exame que é decisivo aí para o tratamento, né? O diagnóstico e o início do tratamento, né? Essa é uma das questões que vocês da área de saúde já têm defendido, que é políticas públicas que permitam essa identificação e tratamento precoce. Como andam as nossas políticas públicas? Olha, eu sou um crítico do sistema. O SUS é o melhor sistema do mundo, né? Nós temos um sistema melhor que os Estados Unidos. Os Estados Unidos, se você cair num tombo, fizer um corte na testa, precisar fazer 3 ou 4 pontos, você vai gastar 5, 6 mil dólares, porque é um hospital particular, né? Eu estive recentemente no hospital
escola da Universidade da Flórida, que é um hospital escola dentro de uma universidade pública do Estado. E mesmo lá o tratamento é pago, não é gratuito. Então, nós somos o maior país do mundo, o único país com mais de 100 milhões de habitantes que teve a coragem de adotar um sistema de acesso universal à saúde. O que eu critico no sistema são justamente essas políticas públicas. Então, você deixa de tratar uma gripe para depois tratar uma pneumonia. Vai custar 10 vezes mais caro tratar a pneumonia e vai judiar mais o paciente, vai deixar sequela no paciente, quando poderia ter tratado a gripe. Da mesma forma, o câncer. Se o diagnóstico for precoce e começar o tratamento na fase inicial da doença, esse tratamento vai custar 10, 15, 20% de um tratamento numa fase mais adiantada. Então, você deixa a doença avançar, deixa a doença amadurecer, deixa esse exército inimigo se fortalecer dentro do organismo para depois combatê-lo e vai gastar 10 vezes mais. Então, enquanto se trata de um paciente em estágio avançado, você poderia, com o mesmo dinheiro, com o mesmo recurso público, com a mesma energia, tratar 10 pacientes na fase inicial. Então, é um sistema burro, é um sistema, é um círculo vicioso que não se conserta nunca. Porque os nossos governantes, infelizmente, eles fazem políticas de governo e não políticas de Estado. E eu sempre digo que nós não temos, infelizmente, o Ministério da Saúde. Nós temos o Ministério da Doença, porque não se cuida da saúde pública, cuida-se da doença. Infelizmente, essa é a realidade no Brasil. Eu concordo. Infelizmente, eu concordo com o seu olhar, né? Porque é isso mesmo que acontece. E aí, uma doença, por exemplo, que, se diagnosticada no seu início, ela pode ter todas essas vantagens que o senhor já colocou, leva-se muitas vezes 90, não sei quantos dias para fazer o primeiro exame. Aí, uma coisa que era simples, ela já se tornou mais grave, já se tornou mais complexa. A capital, Brasília, né? Que é a melhor renda per capita do Brasil, em princípio, o melhor sistema de saúde pública do Brasil. Nós estamos hoje com 35 mil pessoas na fila de cirurgia, né? Então, o atual governador está numa campanha agora de um mutirão de cirurgias para acabar com a fila em alguns meses, em parceria com a rede pública, com a rede privada, perdão, e com o SUS. Mas são 35 mil cidadãos. E alguns, uma cirurgia simples, como varizes, por exemplo, está há 8, 10 anos. De repente, vira uma trombose e tem que amputar a perna, tem que amputar um membro. Então, várias cirurgias, que seria uma cirurgia barata, minimamente invasiva, pelo agravamento, vai custar muito mais caro para o Estado fazer aquela cirurgia e, o pior, vai sequelar o paciente, quando poderia ter feito de uma forma mais precoce, sem deixar nele sequela nenhuma. Infelizmente, é isso que acontece. Se houvesse uma política de Estado, vamos acabar com as filas. Um esforço de 1 ano, 2 anos no máximo, acabaria com a fila. Então, você operaria hoje o paciente que foi diagnosticado ontem. Perfeito. Se isso acontece. Então, o que acontece? Você opera hoje um paciente diagnosticado há 3, 4, 5, 8, 10 anos, né? E aí, hoje só vai operar daqui a 3, 4, 5, 8, 10 anos, né? No SUS, de uma forma geral, no ano passado, fechou com mais de 900 mil brasileiros, quase 1 milhão na fila de cirurgia. 20% deles há mais de 3 anos na fila. Isso nos leva, doutor Raul, a um outro tema, né? A próxima pergunta, que é: o Brasil ele é excelente em fazer leis, contudo, cumprir as leis que são colocadas é outra história, né? Aí a coisa pega, realmente não funciona tão bem. A Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, a ANADEM, que o senhor representa, ela vem aí chamando atenção e defendendo a divulgação das leis que amparam o paciente na fase inicial de diagnóstico. Eu queria que o senhor nos apresentasse aí, se não todas elas, mas pelo menos as principais leis que tem aí à disposição da mulher para esse diagnóstico, para esse tratamento. As mais importantes: todo trabalhador, tanto da iniciativa privada quanto do serviço público, ele tem direito a 1 dia por ano
de folga, sem prejuízo da remuneração, para fazer exames preventivos do câncer. Câncer de próstata, de mama, colo retal, qualquer câncer. Um dia por ano, ele pode se afastar do trabalho sem prejuízo do seu salário para fazer os exames. Se constatar, houver suspeita de câncer, o exame complementar, seja pelo SUS ou seja pela saúde suplementar, esse exame tem que ser feito num prazo de, no máximo, 30 dias. No caso da mulher, houve a suspeita do câncer de mama ou qualquer outro câncer, se for o de mama, 30 dias para fazer a mamografia. Se na mamografia constatar, confirmar aquele diagnóstico, aquela suspeita diagnóstica, o tratamento por lei tem que ser iniciado no prazo máximo de 60 dias. Infelizmente, essas são as 3 principais leis que, infelizmente, não são cumpridas, principalmente pelo poder público, pelos municípios, estados e pelo SUS. Queridos, eu estou conversando aqui com o Dr. Raul Canal, ele que é presidente da Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, a ANADEM, né? E ele está aqui nos ajudando a relembrar ou chamando a nossa atenção para a importância das políticas públicas e trazendo para a gente a informação preciosa dos direitos de todo brasileiro no sentido do cuidado com a sua saúde. Doutor Raul, eu queria também que o senhor destacasse, lhe pedir para destacar, eu acho que realmente as leis que o senhor citou, né, o direito, um dia de folga para poder fazer os seus exames, o tempo de fazer esses exames, 30 dias para fazer o exame, 60, 90 dias para até chegar à cirurgia, mas especialmente para a mulher tem uma outra lei, quando ela já faz a cirurgia, a mastectomia, por exemplo, que é uma lei importantíssima. Eu queria que a gente destacasse também. Eu falei no princípio, Celeste, da questão da autoestima, né? Que quando você amputa o seio da mulher, chamada mastectomia, você tira dela a autoestima porque é o símbolo da feminilidade, né? Então, na mesma cirurgia em que foi feita a mastectomia, que é a amputação das mamas, tem que haver a reconstrução mamária, o que normalmente também não acontece, porque na maioria dos casos os hospitais não têm o recurso, não tem a prótese, você tem um mastologista para fazer a mastectomia, ou às vezes um próprio ginecologista faz a mastectomia e você não tem um cirurgião plástico para fazer a reconstrução mamária, você não tem a prótese para fazer um implante mamário. Então essa lei também, infelizmente, na maioria dos casos, ela não é cumprida. Mas aí qual é a solução para o cidadão, Celeste? Ele procurar o Poder Judiciário no seu município, no seu estado. Se não tiver dinheiro, não tiver recurso para contratar um advogado particular, procure a Defensoria Pública, procure o órgão do Ministério Público que cuida da questão da saúde, certo? E ajuize uma ação de obrigação de fazer, obrigando o prefeito, a Secretaria Municipal de Saúde, ou a Secretaria Estadual, ou o SUS a fazer, no caso do procedimento, ou no caso do exame complementar, ou no caso do princípio do tratamento. Lembrando que o tratamento nem sempre é a cirurgia, pode ser uma radioterapia, pode ser uma quimioterapia, pode ser um tratamento mais conservador. O importante é 60 dias após a confirmação do diagnóstico. E outro detalhe importante, Celeste, a gente vê muito no Outubro Rosa a campanha do autoexame. É importante, é simples, é fácil de fazer. A menina, a mulher, no próprio banho, no chuveiro, ela pode se tocar e fazer o autoexame. Só que isso não é 100% seguro também. Uma mamografia a cada ano é recomendável, porque no autoexame ela só vai sentir quando já formou o nódulo. E às vezes esse nódulo só é percebido no toque, no apalpar, quando já está no estágio intermediário quase avançado da doença. Então o ideal é que o autoexame seja feito toda semana, uma vez por mês, quinzenalmente, num dos banhos, tira o tempo, enquanto está ensaboando, faz o autoexame, né? Mas uma mamografia uma vez por ano é recomendável, porque, eu volto a dizer, às vezes quando detecta no toque, já está o nódulo formado e a doença no estágio
avançado ou pelo menos intermediário. Na fase inicial, você não consegue identificar pelo simples toque, pelo apalpar. Então, isso é importante que se diga, porque às vezes a menina, a adolescente, a mulher faz o autoexame, não tem nódulo, ela fica tranquila. E, de repente, aparece o nódulo e já no estágio avançado. Perfeito. E aí a gente quer dar destaque também para o que o senhor acabou de colocar, os direitos da mulher, os direitos do cidadão brasileiro, né? Com relação aos exames, com relação à consulta, com relação ao tempo livre para poder fazer os seus exames. Mas, queridos, olha só, o doutor Raul acaba de destacar um ponto que é essencial. Se o seu direito não foi atendido, ele não foi negado, busque o seu direito. Porque isso é o outro lado da balança, é o que vai fazer com que a gente efetivamente consiga conquistar os nossos direitos. É a gente exigi-los. Se quem tem que atender não está atendendo, vá para a justiça, procure seus direitos, procure a Defensoria Pública ou o seu advogado e busque realizar o seu direito. Porque quanto mais isso acontecer, pelo menos eu acredito que mais as leis poderão ter atenção e serem efetivamente cumpridas. É um ponto super importante. Doutor Raul, eu queria que o senhor falasse para a gente, ainda dentro dessa questão, né, toda da prevenção, do tratamento, de questões que afetam a mulher, eu queria que o senhor falasse para a gente um pouquinho sobre o projeto Ser Feliz, um projeto importantíssimo que tem a ver com essa questão da autoestima da mulher. Bom, esse projeto, na verdade, a criadora é sua conterrânea ali da região de Petrópolis, né? Na Serra do Rio de Janeiro, a Patrícia Bastos. Ela é uma artista que trabalha com o corpo humano. Ela faz a micropigmentação. E ela se especializou justamente na reconstrução de areolas, né? E ela criou esse programa e há cerca de 3 anos nós estamos apoiando esse programa. Então, são dezenas de mulheres que têm a reconstrução feita de uma forma gratuita pela Patrícia Bastos e a sua equipe, e no mês de outubro elas têm um dia de princesa, né? Então, a Patrícia, ela consegue patrocínio, nós somos patrocinadores também, aluga um barco ali em Copacabana, sai dali com o barco todo estilizado, todo em rosa, todo temático, entendeu? Com shows durante o dia, com danças, com música, comes e bebes, essas mulheres voltando a ser felizes, ou seja, elas tiveram a sua autoestima amputada pela cirurgia, pela mastectomia, fizeram a reconstrução, mas às vezes a areola, que é um ponto fundamental também da autoestima, ela fica totalmente destruída. A Patrícia Bastos e sua equipe fazem essa reconstrução, que eu volto a dizer, é uma verdadeira obra de arte no corpo humano e traz as mulheres de volta para a felicidade. Esse é o projeto. Não é crédito nosso. Nós somos apoiadores do projeto, mas o crédito é 100% da nossa querida amiga carioca, Patrícia Bastos, lá de Petrópolis. Parabéns a Patrícia. E como que as pessoas podem acessar, podem se informar sobre esse projeto, doutor? Olha, entrando no site da Anadem, anadem.org.br, ou pelo nosso chat, pelo Instagram, pelo Facebook, manda uma mensagem no nosso direct, que a gente vai colocar em contato, viu? anadem.org.br, @anadem, com M de Maria no final, Anadem Oficial, vai nos encontrar nas redes sociais, mande uma mensagem e a gente coloca em contato. Maravilha. Doutor Raul Canal, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui conosco, né, falando sobre um tema tão importante e trazendo aí informações preciosas para a gente. A gente está chegando ao final do nosso tempo e eu queria abrir um espaço para a sua mensagem final para o nosso telespectador. Bom, Celeste, obrigado a você, obrigado ao Grupo Boas Novas pelo convite, pela oportunidade. Obrigado ao teu público qualificado que nos ouviu com atenção. Peço perdão a alguém que porventura tenha frustrado a expectativa, mas qualquer dúvida pode mandar também nas nossas redes sociais que a gente complementa as informações aqui. E dizer para quem está nos ouvindo, nos assistindo, cuide-se, cuide-se. O seu corpo é o seu patrimônio, o seu corpo é a sua casa, que nos foi emprestada para que o nosso espírito possa viver essa aventura fugaz, passageira, que nós chamamos de vida. Então, cuide-se.
o bem mais importante que você tem é a sua saúde, e às vezes só valoriza quando perde. Então, a prevenção, a cautela, os cuidados sempre são menos onerosos, mais baratos, menos custosos do ponto de vista do sofrimento também. É sempre mais barato, mais fácil prevenir do que depois ter que fazer uma cirurgia, um tratamento químico, um tratamento radioterápico, por aí vai. Cuide-se, cuide do seu corpo, cuide da sua saúde. É muito mais efetivo, mais barato e menos dramático, né, para cada um de nós. Prevenção. Melhor prevenir do que remediar, já diz o ditado popular, né? E que está tão bem reforçado aqui pelo Dr. Raul Canal. Mais uma vez, obrigada, Dr. Raul, e obrigada a você também, querido telespectador, que participou conosco. Até a próxima.